Caríssimos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração, encarnado e desencarnado, que agora participa desta reflexão, predispondo-nos à assimilação e aplicação destes ensinamentos em favor de nós mesmos. Nosso tema de hoje versará sobre o sacrifício da própria vida, uma instrução dos espíritos superiores, assinada por São Luís e trazida a lume em Paris no ano de 1860, e que é parte integrante do capítulo 5 de nosso Evangelho, cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos. A base evangélica que dá suporte a esta reflexão nos vem de Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E que assim se expressa: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem sabemos que o texto faz parte do belíssimo Sermão do Monte, considerado um código moral da conduta humana e que reflete o profundo amor pelo homem e a grande esperança de redenção para a humanidade da parte de Jesus. Iniciemos nossa reflexão relembrando o que significa a palavra sacrifício, o substantivo sacrifício. Na língua portuguesa, sacrifício pode ser a oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada. No segundo significado, sacrifício é algum ato que requer esforço da parte da pessoa que realiza, além de compromisso e consistência. Este último quando se trata do sacrifício pessoal. Claro está que na perspectiva cristã, especialmente espírita, nós vamos ficar com o segundo significado. Algum ato que requer esforço. Vamos relembrar que, em tempos considerados primitivos, a oferenda oferecida à divindade incluía o sacrifício, a morte de humanos. E é por isso que a primeira significação é a oferenda ritual que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima. E num curso natural, evolutivo da humanidade, esse sacrifício que era feito com humanos passou a ser realizado com animais. E um pouco mais adiante, já ainda nesse contexto evolutivo, os homens, procurando agradar a divindade, o faziam com incenso, com flores, com cantos. Acontece que
com Jesus, todas essas expressões externas de sacrifício foram derruídas. E o sacrifício foi então espiritualizado. De que forma? Com a reforma moral do homem. Mas em doses homeopáticas, porque não podemos nos reformar por inteiro em uma única encarnação. Uma má inclinação de cada vez. Observe, meu amigo, minha amiga, que o profeta Samuel já perguntava lá no Antigo Testamento: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? E o próprio Samuel respondia a pergunta dele mesmo, dizendo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, que é mais agradável a Deus eu obedecer às suas leis e atendê-las do que fazer os sacrifícios matando os animais, que era típico já na época de Samuel. Mas São Luís, que é o autor da instrução, ele começa a instrução respondendo um questionamento acerca da utilidade ou do valor do sacrifício de alguém que procura sua própria morte num campo de batalha. O venerando prelado afirma com todas as letras que o homem que se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Ou seja, quem faz isso, com esta intenção, faz para suicidar-se. Deixa-se levar à morte intencionalmente. E nós devemos lembrar, então, que a vida é um dom de Deus. E somente a Ele cabe determinar o fim da nossa existência. E que ela já vem, inclusive, programada. Inclusive contra a sua forma. Mas pode até ser alterada em face do nosso comportamento aqui na Terra. Na obra 50 anos depois, da Lavra Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, e que foi publicada em 1940, o senador Públio Lentulus, lá da obra 2000 anos, ele retorna à carne, 50 anos depois da sua desencarnação, na pessoa de Nestório, um escravo judeu nascido em Éfeso e convertido ao cristianismo. E nós conhecemos a história do senador Públio Lentulus, com todo o poder, com toda a sua fama, como também conhecemos a forma dolorosa pela qual ele desencarnou. Então, aquele homem que numa encarnação teve todo o poder, vem 50 anos depois, numa condição diametralmente oposta à da encarnação anterior, e retorna como um judeu, escravo. O romance mediúnico, entretanto, ele tem como personagem principal
a vida de Célia Lúcius, uma nobre romana convertida ao cristianismo e que suporta as mais duras provas durante a sua existência, tendo como pano de fundo as mudanças culturais e religiosas que estavam acontecendo em Roma e seus impactos na sociedade nos primeiros tempos do cristianismo. E lá na obra está descrito um diálogo entre Célia e Nestório, no qual Nestório diz para ela: para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Ora, então o que é que Nestório está dizendo para Célia? Que não será algo que acontecerá apenas no momento, como a morte martirizante, que vai nos redimir de todo um passado ou de todo um presente de imperfeições. Que o que de fato vai acontecer não vai ser esse sacrifício da própria vida, essa morte iminente. Mas todo o esforço que nós fizermos durante toda a nossa vida, trabalhando abnegadamente em favor dos outros, em última instância em favor de nós mesmos, renunciando às facilidades terrenas, materiais, em favor de nós mesmos, do mesmo jeitinho que recomendava Jesus nas suas lições evangélicas, nas suas pregações e nas inúmeras demonstrações de amor que deu na sua passagem terrena. Retorna então aí o que dizia Samuel, em tempos imemoriais, confirmando a resposta de São Luís acerca do assunto. E a propósito de mortes e sacrifício, o cantor e compositor Diogo Nogueira tem uma canção na qual ele afirma: a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Aparentemente simples, a frase possui dois significados importantes, mas que não podem ser desvendados por olhos desprovidos da fé e do conhecimento na imortalidade da alma. Que quando ele diz a morte é uma ilusão, ele está nos dizendo que a vida continua após a morte do corpo físico. Mas só entende isso quem souber viver condignamente. Por isso que ele diz, só sabe quem viveu. E esse condignamente, esse viver, não se relaciona nem com o aproveitamento das coisas materiais, terrenas, nem com o interregno entre o berço e o túmulo, aquele espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Mas viver aqui, no sentido que coloca o Diogo Nogueira, é o viver na reconstrução de valores do espírito, na maioria das vezes, às custas de grandes sacrifícios da alma.
com a eliminação de vícios milenares que maculam a conduta humana por se acharem frontalmente contrários às leis divinas. Mas aí na pesquisa para construir esta reflexão, eu encontrei uma frase belíssima de Emmanuel a respeito do sacrifício e que está na resposta da questão 408 da obra O Consolador. Diz Emmanuel: toda expressão de sacrifício sincero, e ele já coloca uma condição, sincero, está eivada de luz divina. E lembre-se que anteriormente nós falamos dessa luz. Todo trabalho sincero, então retorna à condição da sinceridade, e toda dor é luz. Ou seja, o trabalho fatalmente vai implicar em algum tipo de dor e sofrimento. Mas aí vem a parte mais bonita da reflexão dele. Quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. Ou seja, esta dor, este esforço, esta sinceridade se transforma em luz quando eu suporto tudo isso com serenidade e confiança em Jesus. Porque é um grande sacrifício isso para qualquer um de nós. E por essa razão, São Luís alerta para o fato de que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Ou seja, não é pelo fato de eu não temer a morte, de aquilo que eu vou fazer, aquele sacrifício, seja extremamente valoroso. Mas se eu buscar o sacrifício da própria vida para fazer algo de forma intempestiva, sem refletir as consequências, eu vou anular o próprio mérito da ação que eu estou fazendo. Mas há outro lado. Desse devotamento e não temer a morte. Basta que a gente se lembre, a gente recorde o martirológio dos primeiros cristãos levados às arenas romanas. Era um sacrifício da própria vida, em que eles surpreendiam os espectadores por morrerem entoando cânticos a Deus de rara beleza, louvando o próprio sacrifício numa sublimação dos últimos sofrimentos. Eles estavam entregando a própria vida de forma alegre e feliz, porque sabiam da grande razão que os levava a fazer isso. É importante nós pensarmos no sacrifício da própria vida nessa perspectiva. Prosseguindo na pesquisa para construir a reflexão, eu encontrei lá na obra Opinião Espírita, no capítulo 44, denominado Silício e Vida, Emmanuel dizendo: silícios para ganhar os céus. Aquele sacrifício tão constante, principalmente na Idade Média, por parte dos religiosos. A infinita bondade
abençoa a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Ou seja, antes de eu colocar o silício no próprio corpo para feri-lo fisicamente, mais importante do que isso que Emmanuel chama de misericórdia, é a minha reforma íntima, feita com amor e sacrifício. E aí o Emmanuel acrescenta, nessa legenda, na legenda do sacrifício, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência. Cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Então, Emmanuel apresenta para nós aí um conjunto de situações que nós podemos experimentar com grande sacrifício para a nossa própria melhoria. A segunda parte, então, do texto aí do Emmanuel, do capítulo 44, relativa à perspectiva espírita do sacrifício, ela revela o que Deus efetivamente deseja de nós. Disciplinas edificantes, educação em progresso, compreensão e beneficência, escola e trabalho. E claro que a esse conjunto se colocam outras circunstâncias importantes. Mas esses elementos aí, eles não podem ser percebidos tão somente pelo aspecto da vida material, mas essencialmente pelo da vida espiritual. Não tomemos, por exemplo, o elemento disciplinas edificantes apenas pelo conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados que fazem parte da educação formal das pessoas. Não, nós temos que ver disciplinas edificantes por uma outra lente. Imaginemos-nos, por exemplo, como o disciplinamento da vontade e dos desejos, a correção ética no pensar, no falar, no agir. Uma disciplina que edifica, que nos eleva. O progresso de que fala Emmanuel vai ser consequência da educação. E educação não corresponde apenas aos aprendizados formais da escola, mas a educação da vontade, dos sentimentos, através do disciplinamento que nós falamos anteriormente. E ora, quem educa a sua vontade, quem educa seu sentimento, quem disciplina a sua vida, vai progredir. Não apenas do ponto de vista material, mas essencialmente espiritual. A compreensão e a beneficência que fala Emmanuel inscrevem-se fortemente no grupo dos elementos espirituais, posto que derivam de bons sentimentos como a piedade, a resignação, a caridade. E, por fim, a escola e o trabalho, diz Emmanuel. A primeira, a escola, não se refere apenas à escola formal, que retira o homem das trevas da ignorância, mas à escola da vida, que é o planeta Terra. Nós, quando retornamos à carne, nós nos rematriculamos na escola, que é o planeta Terra.
E devemos ter plena consciência da nossa missão terrena, da compreensão dessa escola como espaço retificador dos nossos erros milenares e que nos conduzirá à evolução espiritual. O trabalho citado por Emmanuel, por sua vez, não remonta apenas ao meio natural para a nossa sobrevivência, mas essencialmente o trabalho na perspectiva da transformação moral do homem, da nossa transformação, em que nós lutamos diariamente contra as nossas imperfeições, caindo e levantando, mas fortalecendo-nos na fé em Deus e aproveitando cada dia como oportunidade valiosa de contribuição da nossa parte para a melhoria da psicosfera planetária, através de bons exemplos e de boas ações para o bem, tanto individual quanto coletivo. São Luís, nesta instrução do sacrifício da própria vida, ele pergunta ainda: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E ele mesmo responde: desde que no ato não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas aí São Luís coloca uma ponta de dúvida na própria afirmação dele. Ele diz: mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela, a providência, salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Então observe que, apesar da pessoa estar predisposta a sacrificar sua própria vida em favor do outro, e mesmo que a morte lhe seja iminente, é possível que a providência intervenha e modifique o curso do acontecimento. Então retorna aí a ideia da supremacia da vontade divina sobre a vontade do homem. E quantos exemplos a literatura espírita e não espírita nos apresenta acerca dessa questão? Veja-se quantas pessoas que se salvam de tragédias coletivas. Muitos dizem: que sorte. Outros dizem: não era o dia dele. Mas os sábios afirmam: a vontade de Deus é soberana. Agora, é fato que esse mérito de salvar-se da situação não é graciosamente conferido por Deus. Porque senão nós poderíamos perguntar: por que sim para uns e não para outros? E aí seria um Deus injusto, parcial. Não. Esse mérito é conquistado com o esforço das transformações morais na direção do homem de bem, com aquelas características que está descrita lá no capítulo Sede Perfeitos do nosso Evangelho. Sublimando as dores e os sofrimentos com resignação e coragem. Isso vai fazer parte desse esforço de transformação.
consciente de que essa transformação, inicialmente dolorosa e desafiadora, será reconhecida no seu esforço pelo Pai, por Deus, a quem cabe comandar o leme do nosso destino. Lembremos-nos daquelas pessoas que voluntariamente empenham-se em socorrer irmãos nos cenários de guerra. Estão naturalmente expostas à morte, mas a bondade que trazem no coração, a vontade de servir, o amor é tão grande que desvia as balas e os artefatos de guerra do seu corpo. E essas pessoas vão sobrevivendo por amor ao próximo. É por isso que São Luís fala em boca de um canhão. E aqui, nesse momento, me ocorre um exemplo belíssimo dos Médicos Sem Fronteiras. Pode haver dedicação e entrega maior? Pessoas absolutamente devotadas, trabalhando voluntariamente em países muitas vezes inóspitos e violentos, diante de circunstâncias adversas, muito adversas, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também, muitas vezes, principalmente, do ponto de vista sociopolítico. Veja o que se faz nos rincões de pobreza do continente africano. Essas pessoas são verdadeiros heróis e heroínas. O primeiro grande mártir do cristianismo, relacionado aí com o sacrifício da própria vida, foi Estevão. Estevão foi o nome adotado por Gesiel, quando se converteu ao cristianismo. Gesiel era um judeu helenista de Corinto, que era filho de Iochedeb e irmão de Abigail, futura noiva de Saulo de Tarso, um doutor da lei. A história de Estevão está ricamente descrita na obra Paulo Estevão, de Emmanuel e Chico Xavier. Aliás, no prefácio da obra, tem algo escrito de muita profundidade. Diz assim: sem Estevão, não teremos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito vasta na experiência paulina, do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. E isso é tão importante que Emmanuel resgata nesta obra, Paulo Estevão, uma obra belíssima, volumosa, através do Chico Xavier, uma obra que todos nós devemos ler, e ler mais de uma vez. Um pouquinho da história. No ano 34, os judeus que viviam em Corinto era uma cidade que foi incorporada ao Império Romano. Os judeus daquela época sofreram uma atormentada perseguição que foi conduzida pelo procônsul Licínio Minúcio, um preposto de César na província de Acaia, e que era uma província muito próspera. E essa perseguição
culminou com o assassinato do Jochebed, o pai da Abigail e do Estevão, ou Gesiel. E o Gesiel foi preso e encaminhado para o trabalho forçado nas galés romanas. Enquanto que Abigail, sua irmã, fugiu para Jerusalém e ganhou abrigo e proteção do casal Zacarias e Ruth, que a adotaram como filha. Mas há um aspecto curioso que Gesiel, na galé que ele trabalhava, que ele era escravo, embarca um cônsul romano de nome Sérgio Paulo e que durante a viagem adoece gravemente. E quem vai cuidar dele? Porque Gesiel era um sujeito extremamente ponderado, equilibrado e cheio de conhecimentos sobre muitas coisas, inclusive de medicina. Então Gesiel vai cuidar desse cônsul romano, Sérgio Paulo. E entre os dois se trava uma belíssima amizade em função de todo o cuidado, de todo o carinho que Gesiel dispensa ao procônsul. E quando eles chegam ao fim da viagem, o procônsul então dá liberdade a ele e pede que ele venha trabalhar com Sérgio Paulo. Mas acontece que Gesiel chega muito doente a Jerusalém. E aí ele, na qualidade de escravo liberto, ele é acolhido na Casa do Caminho, acolhido por Simão Pedro. A Casa do Caminho foi a primeira instituição de auxílio aos necessitados fundada no cristianismo. E Estevão foi um dos mais destacados cristãos nestes primeiros tempos de edificação da igreja cristã. A gente lê lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, falando sobre Estevão, dizendo: espírito cheio de graça e de poder, que operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas foi graças a seu entusiasmo e dedicação em torno dos ensinamentos de Jesus que o Estevão acabou atraindo a inveja e a maldade dos judeus, que montaram uma farsa muito bem urdida e acabaram levando o jovem pregador ao sinédrio para ser julgado por blasfêmias e outras tantas coisas, mais ou menos com a mesma lógica do que fizeram com Jesus. E o doutor da lei, Saulo de Tarso, se torna neste momento o seu principal algoz e influencia profundamente no julgamento de Estevão, na sua condenação. E ele é condenado à morte por apedrejamento. Um homicídio absolutamente aprovado por Saulo, conforme a gente vê lá no capítulo 7, versículos 55 a 60, dos Atos dos Apóstolos. Mas mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador, de feiticeiro, Estevão mantém-se firme até o final, quando entrega sua alma a Deus, sacrifício da própria vida, em favor de uma ideia justa e beneficiária de uma coletividade. E os exemplos de Estevão replicaram-se no mundo nesses 21 séculos
E a gente sempre vai encontrar um exemplo deste folheando as páginas benditas da história. Um sacrifício da própria vida agradável a Deus. E é um sacrifício imposto. Não tinha como ele escapar. Mas o importante é a sua aceitação, a sua resignação, a compreensão que ele tem da própria morte. Então, meu amigo, minha amiga, eu espero ter contribuído para a sua compreensão acerca deste tema do Evangelho, da instrução de São Luís, o sacrifício da própria vida. E agradeço a sua carinhosa atenção e desejo-lhe que fique em paz com Jesus. Um forte abraço.